Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. No programa de hoje você vai saber mais sobre a halitose, que é popularmente conhecida como mau hálito. Quem já está aqui vai tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Rui de Oliveira. Ele é cirurgião dentista, vai esclarecer aí muitas dúvidas e dizer se quem tem mau hálito sabe que tem. Essa é a grande questão. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. É um prazer te receber aqui em mais uma tarde no Consulta ao Doutor. Hoje falando sobre a saúde da boca. O tema é halitose. Você deve conhecer essa doença como mau hálito. Mau hálito aí é um mal que atinge tantas pessoas e a questão é, as pessoas que têm mau hálito, que sofrem com a halitose, sabem que tem esse problema? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Rui de Oliveira. Ele é cirurgião dentista. Doutor, é um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Boa tarde, Inês. Tudo bem? Vamos ter a oportunidade de falar de um assunto tão interessante, né? E que causa um constrangimento social, tem né? uma série de características aí bem interessantes e acho que de bastante interesse para os telespectadores. Eu vou aproveitar então e convidar você que está em casa, participe do programa ao vivo. Você pode ligar para cá, deixar sua pergunta ou entrar ao vivo aqui para falar comigo. 0 operadora 11 3337 5886. Pelo Twitter você também consegue se comunicar com a gente, @consultadoutor. E sempre também, claro, por e-mail, consulta@hittv.com.br. Por e-mail você aproveita, sugere um tema, faz suas perguntas que a gente traz um especialista para falar sobre esse assunto. Doutor Rui de Oliveira, eu abri o programa então perguntando, quem tem halitose, quem sofre de mau hálito, sabe que tem? Hoje assim, algumas estatísticas demonstram que é um problema que atinge cerca de 30% da população. Então é um percentual bastante alto, o número de pessoas que possuem esse problema. E uma das características interessantes da halitose é que a grande maioria das pessoas tem o problema, mas não percebem que tem, né? Elas não sentem, elas não têm a sensação do mau hálito, né? E isso é causado por uma questão que nós temos uma fadiga olfativa, onde a pessoa não consegue mais sentir essa questão do odor que está exalando. Então é muito complicado, é um número de pessoas grande que tem esse problema, mas ao mesmo tempo precisam de ajuda e a gente precisa lidar com esse assunto de uma forma mais tranquila, porque é um assunto extremamente delicado e precisa tomar um certo cuidado e ninguém gosta, né, na verdade, Denise, de estar sendo abordado para dizer que tem um mau hálito ou não, né? Acho que você precisa tomar um certo cuidado e ter até um grau de liberdade com a pessoa, que você corre o risco de perder um amigo, né, criar alguma disposição com alguém, no intuito às vezes de ajudar, até de poder avisar a pessoa. E a gente tem desenvolvido um trabalho, na verdade eu participo de um centro de pesquisa, né, que é o CTH, é o Centro de Excelência em Tratamento da Halitose, e justamente a gente desenvolveu esse centro para gerar estudos, né, verificar quais são as tecnologias e de uma certa forma criar assim, um facilitador para que os profissionais de saúde e também o público geral possam ter acesso a informações a respeito desse problema. Até para tratá-lo de uma maneira mais simplificada e que busquem ajuda sem tanto constrangimento também, né? Então esse é o princípio básico. Você estava me explicando, então, a gente já volta a falar do Centro de Excelência no Tratamento da Halitose. Você estava me explicando sobre essa fadiga olfativa que a gente tem, dando exemplo do perfume, que eu achei muito legal. Repete para mim, então, na verdade, agora assim, ao vivo. às vezes você passa o perfume de manhã cedo, né? Então você sente logo o cheiro do perfume. E às vezes você sai e tal e passa o dia todo, à noite, você encontra com uma pessoa e fala para você, nossa, como você está perfumada. E você fala, eu não estou sentindo mais o perfume nem nada. É justamente porque você não percebe mais. Criou essa condição que você não sente mais o cheiro. Mas as outras pessoas vão sentir, obviamente, né? A mesma coisa com o mau hálito. Exatamente. Infelizmente, seria mais fácil se as pessoas soubessem. É que perfume tem um odor agradável. Claro, mas seria mais fácil se as pessoas percebessem, né? Sim, Por quê? Sim. Sempre tem um amigo que te oferece uma balinha. Isso é um sinal? Pode ser. Às vezes as pessoas têm uma forma de abordar sem constranger, né? Sem criar uma situação difícil para a pessoa.
uma das alternativas é essa, né? Você vê que a pessoa te oferece uma bala ou chicletes, alguma coisa assim, para você mastigar. Mas o que é mais constrangedor é que quando os casos são muito graves, existem odores que são muito fortes, carregados, as pessoas ficam inibidas até de tomar alguma atitude de ajudar, né? E para isso, a gente precisa lidar com esse assunto para as pessoas buscarem os profissionais de saúde. É isso tá que faz o Centro de Excelência no Tratamento. E, na verdade, assim, como a gente sabe que a maior parte das manifestações que ocorrem nesse caso são de característica bucal, o dentista talvez seja a pessoa mais apropriada para avisar esse paciente, né? Quer dizer, o profissional ele tem essa obrigação e não tem que ter certa reserva de ofender ou não. Ele está, na verdade, buscando uma forma de lidar com esse problema, até porque o que acontece? A litose, hálito é o ar expirado que a gente expira para fora do organismo. E ose é doença, ou seja, assim, existe uma manifestação que está ocorrendo alguma coisa de errado no organismo dessa pessoa e, portanto, ela está exalando este odor característico. Então, na verdade, a gente tem uma característica social, que é importante na questão comportamental e tudo mais, mas as consequências que estão por trás desse problema da litose é que a pessoa pode estar doente e pode vir a ter problemas graves sistêmicos, entendeu? Se ela não for tratada. Então, a gente acha que o dentista e também os otorrinos são procurados por isso, também os gastros são procurados. Então, acho que são profissionais de saúde que podem ajudar as pessoas a buscar uma solução. E o que a gente tem tentado fazer é disseminar terapêuticas e pesquisar tecnologias novas para justamente também municiar esses profissionais de como diagnosticar, qual tecnologia você pode avaliar se a pessoa tem um problema de hálito ou não, ou se ela está propensa a ter, porque você é capaz de detectar o problema antes mesmo de estar instalado. Então, existem algumas novidades no mercado que acho que são bem interessantes. As visitas frequentes ao dentista, elas podem ajudar nesse trabalho de prevenção? Todo dentista vai dar essa dica? Vai falar assim, olha, você está propensa a ter halitose. Ah, o que é halitose? É o mau hálito. Ninguém quer ter, né? Lógico. Então, se um dentista, um cirurgião dentista avisar alguém que ele pode ter, então o problema vai ser resolvido ali antes mesmo dele aparecer. Tem uma característica muito interessante do que acabou acontecendo com relação a essa questão, é que ela ficou meio no limbo, né? Quer dizer assim, é um assunto que, de uma certa forma, não tinha uma tratativa multidisciplinar, vamos dizer assim. Então, a pessoa ia no otorrino, se queixava do problema do hálito e o otorrino fazia parte dele, mas necessariamente não resolve. Ia no gastro e o gastro poderia sugerir algum tipo de ajuda, mas também não resolve. Ia no dentista e muitas vezes o dentista também não sabia exatamente como lidar com esse problema. Então, na verdade, o que a gente tem tentado disseminar lá é justamente como se tratar desse problema, né? Existe solução para isso, né? E informar os profissionais. A gente tem um centro de capacitação lá e justamente a gente tem levado para os profissionais de saúde essas informações para que eles possam agora passar para os seus pacientes e, de uma certa forma, dar uma tratativa que seja efetiva, né, na cura disso. Para você ter uma ideia, existe um grupo de profissionais já que há algum tempo trabalham com esse assunto no Brasil, mas ainda num grupo muito restrito, né? Então, o que a gente está tentando fazer é disseminar isso no meio de saúde de uma forma geral e também levando informação das novidades que existem aí em termos de tecnologia e de solução para esse problema para o público, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse trabalho multidisciplinar, você acha que ele é essencial porque a pessoa pode ter mau hálito associado com problema gástrico, exatamente, associado com problema, enfim, de garganta inflamada, amígdalas doentes. Olha, só para te dar um históricozinho assim rápido. Quer dizer, como é que se desenvolve a litose, teoricamente, né? É assim, você tem a característica de vários fatores que atuam no aparecimento desse problema. Mas com essa percentual quase da totalidade com manifestação bucal, devido a uma característica chamada saburra lingual, tá certo? Na verdade, é uma placa que se forma
na parte dorsal da língua, lá no fundo da língua. As pessoas, às vezes, não percebem que isso está se formando. E, a partir da formação dessa saburra, você vai ter a ação de um grupo de bactérias, tá certo? Que vão atuar nessa região. E o subproduto do que elas fazem são esses gases que são exalados pela boca e que têm um odor forte. Agora, como é que se forma a saburra, por exemplo, que é o principal problema de quem tem halitose hoje? Na verdade, é assim, você tem que ter a boca seca, vamos dizer assim, a pessoa vai começar a ficar com a boca muito seca e ela pode ter esse problema de ressecamento, que a gente chama de xerostomia, por diversos fatores. Por exemplo, quem toma medicação para emagrecer, ele pode ter um problema de xerostomia porque diminui o fluxo salivar, consequentemente você vai ter a boca mais seca, você forma essa placa mais facilmente e você vai ter o problema. Se você tem um problema respiratório muito forte, então você também vai ter um problema de ressecamento da boca. Então, assim, na verdade, você tem várias circunstâncias sistêmicas que causam esse problema da xerostomia, que é a boca seca. A partir daí, acaba se formando essa saburra lingual e, por conta disso, você vai ter essas bactérias atuando e o hálito desagradável. Né? A gente vai atender uma ligação agora, depois a gente volta a conversar, então, sobre esse assunto. Tem uma perguntinha sobre a saburra, então. Quem quer falar com a gente é a Maria de Feira de Santana, na Bahia. Olá, Maria, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É porque, assim, eu vou no dentista frequentemente. Oi? Fica à Eu vou no vontade. dentista frequentemente, mas faço limpeza, tudo direitinho, mas eu sinto que o meu mau hálito vem da garganta. Tá, Aí eu fui até no otorrino, mas ele passou o exame e constatou que eu tenho refluxo, mas só que às vezes não sai, não para. Tem alguma pergunta para fazer para ela antes Não, da só gente... queria saber por quê. Pergunta para ela se ela foi orientada em fazer a limpeza dessa saburra, da língua dela. A ligação, infelizmente, a gente perdeu contato com a Maria, mas eu agradeço muito a sua participação, Maria. Dr. Rui de Oliveira vai tentar aqui responder, então, mesmo sem a gente ter essa resposta aí da sua pergunta. Certo. Por que isso acontece, então? Pela formação da saburra, é isso? Na verdade, assim, o dentista dela pode estar orientando ela no sentido de que ela tem um problema, tá certo? E o torrino também, eles estão identificando. Mas aí o que acontece? Se não for feita uma terapêutica especificamente para determinar qual que é o problema, fica difícil, entendeu? Então, assim, você tem que atuar na questão de verificar se existe a saburra lingual, que é acho que é o primeiro passo que deve ser feito. E se ele não orientou ela a higienizar a língua, e para isso você tem alguns artifícios importantes para que essa raspagem da língua seja bem feita, né? Existem raspadores específicos para isso, que atuam de maneira definitiva. Existem algumas soluções para resolver esse problema. O que eu estava te falando é assim, existe uma grande parcela de profissionais que não sabem lidar exatamente com a halitose e acabam atuando paliativamente, mas não resolve o problema, né? Então, acho que ela precisa aí buscar um pouco mais de informação sobre o assunto e talvez até se orientar no sentido de buscar um profissional que tenha essa especialização em tratamento da halitose. Eu acho que esse profissional, provavelmente, ele vai saber olhar o problema e vai indicar quais são os profissionais que devem atuar no problema e já orientando qual que é a intervenção que esse profissional possivelmente vai ter que fazer para ajudá-la. A sua luta, entre aspas, é exatamente essa. É divulgar... Fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis com esse assunto e saibam dar esse direcionamento. Exatamente. É essencial saber exatamente de onde vem esse mau hálito. É muito importante, muito importante. Tanto que, assim, a gente está hoje com uma tecnologia inovadora aqui no Brasil, no sentido de que a gente tem alguns aparelhos que são capazes de medir a halitose, né? São chamados de cromatógrafos. Esses aparelhos, eles analisam os gases que são eliminados pela boca. E até então você tinha alguns aparelhos que eram utilizados e hoje você tem um aparelho de última geração que ele separa os 3 principais gases que acabam favorecendo o aparecimento desse problema.
ele já é capaz de dar um laudo dizendo exatamente, conforme a composição desses gases, aonde é que o problema está instalado. Então, se é um problema mais voltado ao problema da saburra, se existe comprometimento de outras áreas, tá certo? E fora isso, você faz uma anamnese do paciente, buscando uma avaliação de vários problemas sistêmicos que ele possa ter e tudo mais tal, para justamente criar o diagnóstico e dar um tratamento mais específico para ele. Antes da gente atender a ligação da Maria lá de Feira de Santana, na Bahia, você estava me explicando, então, desse tratamento multidisciplinar, dessa conversa que deve haver. Então, de repente, a pessoa vai ao otorrino ou vai ao gastro porque tem algum problema. Agora, a pergunta é, resolvido esse problema, o mau hálito termina ou muitas das vezes não? Existe uma grande chance de você eliminar com ele. O problema da litose é a mesma coisa, eu posso te exemplificar da maneira mais simples assim. Problema de colesterol, ele tem cura ou não tem cura? Quer dizer, se você analisar sobre o aspecto de que se a pessoa que tem um problema de colesterol, ela tomar os cuidados necessários para que isto não acabe desande, você pode dizer que ele tem cura. Mas, vamos supor, ele vai fazer uma série de medidas, tomar uma série de medidas para baixar o colesterol, resolver o problema, ele volta a fazer tudo errado de novo, possivelmente ele pode voltar a ter o problema. Tem que ter essa disciplina, exatamente, então. Né? Quer dizer, o cuidado permanente para que você não volte a ter o problema. Esse cuidado, ele começa na escovação? Com certeza, a questão da higiene bucal é fundamental na prevenção, inclusive, da litose, né? E é interessante porque, assim, as pessoas não estão acostumadas a limpar a língua. E é justamente na língua que se instala o problema. É porque o que as pessoas falam, o que a gente ouve, você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, que não é nada confortável escovar a língua. Mas existem técnicas, existem hoje determinados instrumentos que fazem essa raspagem de uma forma bastante eficaz e sem trazer desconforto para o paciente, né? Essa raspagem deve ser feita a cada escovação? Com certeza. Da mesma forma que você escova, passa o fio dental, né? E você tem que ter o hábito de escovar a língua. Porque, na verdade, a língua ela é o principal agente aí de retenção e de formação dessa saburra. Até pela superfície dela, você tem questões que são línguas que são mais ásperas e tudo mais tal. Então, é super importante as pessoas terem consciência de que a higienização da língua, ela é preventiva sobre vários aspectos, né? Mas se você conversar com muitas pessoas, ela fala, eu escovo muito dente, eu passo fio dental, e eu escovo direto, mas eu continuo tendo mau hálito. Porque se ela não escovar a língua, ela provavelmente não vai resolver o problema, inclusive independente das questões sistêmicas, ok? Tá. Agora, essa higiene que deve ser feita, então, a pessoa está assistindo a gente agora e fala, não escovo a língua. E aí, os dentes dela também estão comprometidos em deixar ali, negligenciar a língua? Os dentes também ficam comprometidos? Lógico. Porque de repente a pessoa fala, eu não escovo a língua, mas eu não tenho mau hálito. Não, mas o problema é o seguinte, esse grupo de bactérias que ficam aderidas no dorso da língua, elas são bactérias extremamente perigosas para a saúde da gengiva e podem, de uma certa forma, até possibilitar um aumento de índice de cárie, tá certo? Tá. Porque a bactéria, ela está na língua, né? E ali, ela, do mesmo jeito, ela pode ir para a gengiva, como ela pode atuar em cima dos dentes e tal. Então, uma região que precisa, com certeza, ser bem higienizada, porque ela está pertinho. Então, vamos supor assim, falando de uma maneira bem simples, o bichinho que está lá, ele vai se aproximar do dente, da gengiva, e ele vai fazer o mal, mesmo o dente estando limpo, entendeu? Tá, então, a boca como um todo tem que ter um cuidado especial ali. Bochecha. Também o importante da questão de bochecha é essa questão da pessoa começar. Uma das maneiras de tentar entender a litose e tentar se policiar é verificar se você fica muito tempo com a boca seca. Essa sensação de boca seca o tempo todo. Isso provavelmente é um sinal de que você está tendo uma descamação, né? Porque vamos supor assim, a mucosa da bochecha e dos tecidos, eles vão se descamar pela secura da região. Se a salivação está pequena, se a sua saliva é muito grossa, quer dizer, todas essas coisas, evidentemente, vão facilitar o surgimento de algum tipo de problema.
Porque a saliva ela tem um agente muito importante na prevenção desses problemas. Se você tem uma pessoa que tem uma salivação abundante de qualidade, ela já faz uma lavagem, ela já faz uma autolimpeza. Tem entende? como incentivar aí essa salivação, então? Tem. Hoje existem dispositivos de você Estimular é a palavra certa, né? exercitar as glândulas responsáveis pela salivação e que você pode fazer exercícios e aumentar a salivação nesse sentido. É muito curioso falar sobre isso, porque assim, só para você entender, existe uma questão chamada halitose fisiológica. Então, quando você perguntou se a questão inicial da halitose, 100% das pessoas têm halitose fisiológica. É aquela halitose que todo mundo tem ao amanhecer, tá certo? Todo mundo ao amanhecer tem um cheirinho, tem um gostinho desagradável. Por quê? Porque a tendência é você dormir com a boca fechada, você não vai salivar e nesse momento você resseca essa mucosa e você vai ter a atuação dessas bactérias. Quando você acorda e se você escovar o dente, ou se você tomar o café da manhã, ou às vezes mesmo falando, você volta a salivar, seu fluxo volta ao normal e essa halitose some. Por isso que ela é considerada fisiológica e não patológica. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber um pouquinho mais sobre enxaguante bucal. Agora, recentemente é que a gente tem esses enxaguantes bucais sem álcool, que estão aí mais, né, à venda. Antigamente tinha bastante que tinha álcool. Muitos. Isso descamava, então a bochecha Aumenta, fazia com mal? certeza. No próximo bloco, então, o Dr. Rui de Oliveira vai tirar as nossas dúvidas. Ele é cirurgião dentista, está falando sobre halitose, mau hálito. Você tem perguntas? Então ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já. Nós estamos de volta. Eu aproveito esse momento para agradecer a Lily Davis. É a loja que me veste aqui em São Paulo, fica na Alameda Franca, nos Jardins. Mas todos os modelos, as novidades, dicas também para você se vestir sempre bem, você encontra no site www.lilidavis.com.br. Quem está aqui comigo hoje, tirando todas as dúvidas sobre halitose, que é popularmente conhecido como mau hálito, é o Dr. Rui de Oliveira. Ele é cirurgião dentista e olha, são muitas as perguntas que chegam aqui para nós, doutor. Imagina. Você que está em casa já sabe, é muito fácil participar. 0 operadora 11 3337 5886, também pelo Twitter, e-mail. Fique à vontade aí para entrar em contato com a gente. A gente sabe que é um tema que gera muita pergunta mesmo, né? Verdade. Eu vou voltar, então, sabendo sobre a pergunta que eu fiz antes da gente ir para o intervalo. Enxaguante bucal, doutor. Agora a gente tem o sem álcool, mas durante muito tempo a gente usava, tinha álcool e a gente mal sabia. Na verdade, assim, tem uma série de enxaguantes que são vendidos no mercado e acho que, inclusive, estão se corrigindo em algumas coisas que, até certo ponto, alguns estudos têm mostrado novidades aí. Uma delas é com relação ao álcool, quer dizer, o enxaguante com álcool, ele não deve ser utilizado porque justamente o álcool irrita a mucosa, né, é muito forte, ele aumenta essa descamação e com certeza ele vai trazer algum tipo de dano aí, se ele for usado inclusive sistematicamente. Existem alguns produtos que são eficientes como auxiliar de higiene, né? Mas outros que não são tão eficientes assim e, na verdade, dão mais uma sensação agradável por alguns instantes e depois não surtem um efeito mais forte em termos de bactericida ou auxiliar mesmo no combate a algum tipo de doença, né? Existe bons estudos hoje, mesmo na internet, você pode verificar sobre enxaguante bucal e dizem aqueles que têm efeito, aqueles que não têm efetivamente, e as cautelas e as formas que devem ser usadas. Por isso que eu acho assim, a pessoa não deve, por si só, utilizar um enxaguatório sem orientação de um profissional. Acho importante o profissional estar orientando, no sentido de verificar qual que é o problema dele e qual que é a melhor solução e o produto disponível no mercado que vai atendê-lo e aí ajudar no problema que ele possa ter, né? Tá. Alguns enxaguantes podem descamar a bochecha? Isso faz com que a pessoa tenha mau hálito? Não, na verdade assim, o álcool ele descama a bochecha, do jeito que você falou.
Tanto que, assim, uma das coisas que ajuda no problema de aumentar, vamos dizer assim, a litose, é as pessoas que estão acostumadas a beber bebidas alcoólicas, fumo, quer dizer, tudo aquilo que, de uma certa forma, vai causar o ressecamento da boca. Na verdade, assim, você resseca a boca em vez de deixar ela mais molhada. Se você ressecou a boca, fatalmente você está tendo uma chance maior de formar essa burra e, evidentemente, de estar com uma descamação, porque a mucosa é muito sensível nesse sentido de ser atacada por esses produtos. Então, ela deve ser... o ideal é que você sempre tenha um produto que deixe a sua boca o mais umedecida possível e o mais fresquinha possível, mas não no sentido de arder, né? Quer dizer, a água faz bem esse papel? Beber bastante água? Beber bastante água faz. O importante, acho que é assim, você tem que tentar pedir orientação do seu profissional, particularmente do dentista, e comente com ele se você, eu acho que minha boca está ficando muito seca, eu estou toda hora precisando molhar a boca e tal. Quer dizer, isto é um sinal de que as glândulas salivares não estão funcionando de uma maneira adequada, tá certo? Isso é muito comum, você já deve ter ouvido alguém falar, pois os pacientes que passam por radioterapia, quimioterapia e tal, eles sofrem muito com relação a essa questão da mucosa, porque há uma alteração no sentido de diminuição excessiva da saliva. E essas pessoas sofrem porque racha a boca e todas essas questões fazem com que os micro-organismos sejam oportunistas e acabem se instalando aí. E aí você está aumentando um problema para a pessoa, né? Fora o desconforto que isso causa, que é muito triste aí. Percebendo, então, aí que está com a boca seca, conversa com o seu dentista, né? Tem maneiras de estimular, então, essa salivação e voltar tudo ao normal. Perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Igor, de São Paulo, quer saber a causa da halitose. A gente já falou um pouquinho, mas vamos falar, então. Não, eu acho que, assim, existem vários fatores que causam a halitose. Mas acho que a gente pode falar com tranquilidade o seguinte. Ela é multidisciplinar, como eu falei, ela é associação de várias disciplinas e ela é causada normalmente por mais de uma causa. Mas se a gente levar em consideração que a grande maioria dos casos é de manifestação bucal, tá certo? Eu acho que a gente está trabalhando com um índice de 90%, 95%. E existem especialistas voltados ao tratamento de halitose que podem ajudar essas pessoas no sentido de estar resolvendo o problema. Isso que acho que é importante. É um problema que hoje tem solução. Acho que é isso que as pessoas têm que se tranquilizar aí. Tem mais pergunta dos nossos telespectadores. A Sueli vai falar ao vivo aqui com a gente. Ela fala do Rio de Janeiro. Olá, Sueli. Boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Eu estava falando com um rapaz que é o seguinte, eu de vez em quando, pela madrugada eu acordo com a boca totalmente, mas tão seca que chega a estar colada assim. Eu preciso levantar, ficar fazendo bastante exercício assim com a boca para poder voltar a salivar e beber até um pouquinho de água, que eu tenho sempre um copinho ao lado, assim, porque normalmente acontece isso. Será que isso é problema bucal ou é algum outro problema que possa ter? Sueli, obrigada pela sua participação, viu? Continue assistindo a gente. Doutor. Então, na verdade, Sueli é o nome dela. Sueli, isso. Eu acho que assim, o fato de você estar com esse ressecamento à noite, ele indica que você realmente está com um problema instalado. Isso aí é causado por uma diminuição da salivação. E agora, para você se entender, quer dizer, você pode estimular a salivação, você pode estar produzindo mecanismos para tentar voltar a essa salivação normal, mas é importante que se descubra o porquê que ela está com essas glândulas trabalhando, não estão trabalhando normalmente. Então é assim, é muito comum isso, pode ser oriundo de algum tipo de doença, por exemplo, quem é diabético tem um ressecamento normal das bocas, se ela está utilizando algum tipo de medicação, diurético, remédio para emagrecer, o próprio estresse do dia a dia faz com que a gente tenha uma diminuição na salivação. Então, na verdade, ela está falando que ela está com um problema que é a causa e ela precisa combater essa causa. Só que, para isso, ela precisa ser avaliada no sentido de entender o que é que está causando isso. Então, a diminuição de salivação ela é causada por algum tipo de distúrbio que pode, inclusive, ser sistêmico. Então, isso precisa ser checado. O que ela pode fazer
se utilizar, hoje existem produtos no mercado à base de gel e tudo mais tal, que melhoram essa condição à noite no sono e ela vai poder dormir mais tranquila. Agora, durante o sono existe essa diminuição, mas não é normal, tão... Normal. É que a pessoa não acorda com essa boca seca, como a Sueli relatou do jeito que ela descreveu, é um pouco exagerado. Tá, mas existe essa diminuição? Existe. Mas é normal. Você tem uma salivação, o fluxo pequeno, mas você vai acordar, mas você não tem esse desconforto que ela está falando. Se chega a ser um desconforto, é porque o ressecamento está acima do normal. Agora, a Sueli diz aqui para nós que ela não é diabética, ela não toma nenhum medicamento, então tem que procurar ajuda. É verdade. O porquê que as glândulas salivares estão produzindo menos saliva pode ser, como eu falei, existe um questionário, a gente, por exemplo, lá no CTH, nós temos um questionário, que é uma série de perguntas, onde a gente vai buscar, tentar identificar qual que é o problema que está associado, possivelmente, a essa questão da xerostomia ou da boca seca, tá certo? E essa é uma forma que a gente tem de identificar isso. Como outros profissionais que são especializados no assunto, também tem uma metodologia. Mas, assim, que ela está com um problema de salivação, já deu para notar. Eu acho que ela pode buscar um conforto imediato, mas ela deve procurar um profissional que tente verificar o porquê desse desconforto dela. Agora, a Sueli é do Rio de Janeiro. Nesse site do Centro de Excelência no Tratamento da Halitose, ela encontra mais informações? Então, ajuda ela a entrar na verdade, nesse assim, site? como nós temos um programa de formação de profissionais que tratam desse problema, hoje a gente tem uma série de profissionais cadastrados junto ao nosso site, que tratam de halitose em várias localidades do Brasil. Isto justamente está sendo feito para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e poder buscar ajuda de alguma forma num profissional que já tem o conhecimento sobre o assunto, né? Essa é uma das coisas que nós estamos tentando levar ao público aí, informação para que eles tenham alguma ajuda, porque muitas vezes a gente fala sobre halitose, mas a pessoa, bom, a quem eu recorro, a quem eu busco uma ajuda agora. Então, lá nós estamos possibilitando essa relação de profissionais, e no Rio de Janeiro nós temos profissionais que tratam desse assunto, e ela pode se informar lá, e qualquer outra dúvida também, nós temos e-mail, pode falar conosco, não tem problema nenhum. Sueli, obrigada pela sua participação, viu? Excelente pergunta que você fez. É bom a gente trazer, o legal da participação do público é trazer essas situações, né? Porque, às vezes, falando aqui, passa algum caso, algum relato das pessoas que se sentem mal por ter esse problema e aí encontram aqui uma maneira de perguntar para o doutor. Excelente, então, sua participação. Obrigada, Sueli, do Rio de Janeiro. Outra pergunta que vem também do nosso público é do Fabiano, de São Paulo. Ele quer saber se beijar uma pessoa com mau hálito, se ela também fica com mau hálito. Se a gente considerar que o que a gente chama de halitose patológica, ela envolve micro-organismos e bactérias patológicas, isso é transmissível sim, tá certo? Então é possível você adquirir esse problema através do beijo ou, às vezes, não só através do beijo, mas se convivendo com uma pessoa. Evidentemente, você tem que ter a predisposição para isso. Da mesma forma que a pessoa que teve o problema, você tem que ter um fluxo salivar baixo, um sistema de defesa não tão eficiente, e aí você pode se contaminar sim. E não ter a higienização correta também. Com certeza. Quer dizer, aí você está criando a oportunidade aí. Né? Exatamente. Outra pergunta da Joana de Mauá, aqui em São Paulo. Ela diz que o marido dela ronca, que ela sente o mau hálito dele. Quer saber se tem alguma relação pelo fato dele roncar, se diminui, por roncar, se diminui ainda mais a salivação durante a noite? Na verdade, assim, não diretamente o ronco tem uma analogia, mas assim, eu acho que o fato dele roncar, provavelmente ele dorme de boca aberta. Dormiu com a boca aberta, a boca vai ficar mais ressecada, você vai ter menos saliva e possivelmente vai ter formação de saburra e é daí que provavelmente deve vir o mau hálito, entendeu? Então, é assim, é uma consequência do ronco e de dormir de boca aberta, mas não é exatamente, se ele tratar do ronco, ele cura o problema, talvez, da halitose. É uma coisa independente da outra. A Suzana de São Paulo diz que tem placas nas amígdalas e o médico dela pediu para ela fazer, então, bochecho com água e água oxigenada, só que as placas não saem. O que ela deve fazer aí para evitar hoje, assim, o mau hálito?
na verdade, quando ele indica para ela o bochecho, o gargarejo, né, vamos dizer assim, com a água oxigenada, o que acontece? A maioria das bactérias que atuam nas inflamações, seja de amígdala e até que causam esse problema da litose, elas são o que nós chamamos de anaeróbicas, ou seja, elas vivem em ausência de oxigênio. Então, o fato dele estar dando uma oxigenada, ele está tentando jogar o oxigênio para tentar eliminar essas bactérias. Hoje você tem determinadas substâncias muito mais eficientes e que tratam esse tipo de problema que a gente chama de cásios amidalíticos. Então, na verdade, a amígdala tem uns furinhos e esta mesma placa que se forma no dorso da língua, ela acaba se formando nesses buraquinhos da língua da amígdala e ela acaba tendo um odor desagradável. Então, hoje, o que a gente indica são produtos à base de dióxido de cloro, que ele tem o oxigênio, tá certo? E o cloro que ajuda a desprender essas bactérias, ele tem tido um efeito bastante interessante, tanto no tratamento da litose, como na resolução desses problemas de amidalite, cásios e tudo mais. Agora, são várias, então, as metodologias para o tratamento. Exatamente. Quem define isso é o especialista junto com o paciente, acredito eu, é isso? Perfeitamente. Tem tratamento, esse é o recado que a gente tem que deixar. Exatamente. Acho que o mais importante é isso. E o importante é não ter vergonha Se é uma doença, então encare isso como uma fase. Você vai, busca o especialista e trata disso, que a pessoa fica livre desse problema, que é um constrangimento social. Você estava me falando que as pessoas se preocupam hoje em dia muito com a estética, acabam se esquecendo da boca, da saúde da boca. Então, vai para uma entrevista de emprego, coloca uma balinha na boca, vai encontrar o namorado, a namorada. Uma questão de confiança. É uma questão de autoconfiança, né? Então, fazer com que abalado. o hálito esteja perfeito ali, em total equilíbrio com o organismo, já vai ajudar em todas as outras com certeza. Partes da vida. A autoestima da pessoa aumenta, com certeza. Para encerrar, então, eu vou deixar o seu contato. E a gente tinha mais perguntas aqui da Socorro do Ceará. O filho dela tem 5 anos, se eu não me engano. O filho dela tem dentes perfeitos, sem cárie, mas ele tem mau hálito. É adulto, já não é criança, errei. É aquilo que eu falei, independente da higienização tradicional, se ele não tiver uma boa salivação e ele não raspar a língua, que atinge a maioria dos problemas, ele provavelmente não vai resolver essa questão da litose. O primeiro passo que eu sugeriria às pessoas é nessa questão da higiene, que é super importante, né? As pessoas rasparem a língua. Eu acho que existem formas dos profissionais ajudarem esses especialistas a orientar como deve ser feito, de que maneira. E a gente também se coloca à disposição lá, o www.cthsaude.com.br. As pessoas podem entrar, a gente tira dúvidas, mesmo as que a gente não conseguiu responder aqui, podem ficar à vontade. A gente passa informação, o que está sendo pesquisado, o que tem de mais moderno no sentido. A ideia é ajudar as pessoas e o público geral a resolver essa questão tão instigante aí, que é a questão do hálito. Só para encerrar, tem remédio que se toma, então, ou é só um enxaguante? Depende da linha de tratamento. Depende da linha de tratamento, mas hoje a utilização de produtos à base de dióxido de cloro acho que é o mais interessante aí. Dr. Rui de Oliveira, cirurgião dentista, foi um prazer te receber aqui para falar sobre esse assunto que gera tantas perguntas. A gente viu aqui a participação do público bastante intensa sobre a litose. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. Estou sempre às ordens. Hoje eu conversei então com o Dr. Rui de Oliveira. Ele é cirurgião dentista, tirou todas as nossas dúvidas sobre mau hálito, conhecido como halitose. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente se vê amanhã. Tchau.